mais uma aula aqui no canal. Essa aula que nós vamos começar é a primeira aula de função quadrática. Você já deve ter visto o vídeo de equação do segundo grau, né? Mas agora nós vamos ver a função quadrática, tá certo? Então, olha só. Assim como na equação do segundo grau, a função quadrática, ela tem um formato. É esse formato aqui, né? Ou seja, nós temos ax ao quadrado, ou seja, um número qualquer, vezes x que está elevado ao quadrado, mais b, que é outro número qualquer, vezes x que não está ao quadrado, mais um termo independente. Esse a aqui, que é esse primeiro número, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, nós eliminamos esse termo passa a ser zero, e automaticamente nós temos uma função do primeiro grau, tá? Uma função afim que a gente já viu, tá certo? Então, esse é o formato, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com o a diferente de zero. Vamos ver em que situação nós podemos usar essa função quadrática. Geralmente são problemas de área. Geralmente, isso não quer dizer, né, que não possa ser usado em outras coisas. Problemas financeiros também, tá? Cálculos financeiros também usa a equação do segundo grau, a função do segundo grau, tá? Então, olha só, veja essa situação. Uma escola qualquer tem um campo de 100 metros quadrados, campo de futebol, por 70, tá? E ele deseja construir uma pista e ele definiu que essa pista vai ter 3 metros. Então, se isso acontecer, não é? Nós teremos o quê? Olha só. Nós teremos a medida desses 100 metros acrescida de 3 metros a mais, tanto nesse lado aqui como no fundo aqui. Então, nós teremos uma nova área, né, juntando o campo e a pista de 100, que é o campo, mais duas medidas de 3 metros, né? Então, essa medida aqui da horizontal, no seu vídeo, no seu slide. E na vertical aqui, nós teremos, vezes, nós teremos 70 metros, e mais uma vez nós teremos duas medidas de 3 metros, é isso? Que é o mais. Duas medidas de 3, tanto embaixo como em cima, seria a base do nosso retângulo, né? Fazendo essas continhas, nós teríamos o quê? Nós teríamos 106 metros, não é isso? 2 vezes 3, 6, mais 100, 106, vezes 76 metros. Fazendo essa continha, né, nós vamos ter 8.056 metros quadrados. É isso? É a nossa área. Onde é que entra aí a função do segundo grau? Vamos imaginar essa mesma situação, onde eu não sei exatamente quantos metros eu vou aumentar. Ou seja, não sei a largura da pista. Mesmo assim, eu posso ter uma função que expressa essa área quadrada aqui em função dessa pista que eu não sei quantos metros ainda eu terei, né? Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos 100, mesma coisa, né? 100 mais duas medidas de x, não é isso? Seria, fazer mais tranquilo aqui, então seria, vamos colocar um colchete aqui, seria duas medidas de x acrescentadas, né? Ok? E
do outro lado, nós teríamos o quê? Nós teríamos 70 do mesmo jeito, acrescido de duas medidas de x a mais, ou 2x ou x mais x, não é isso? Tanto faz. Ok? Se nós fizermos essas operações aqui, nós teremos 100 mais 2x, é isso? Isso tudo multiplicado por 70 mais 2x também. Ok? Fazendo essa multiplicação aí, né, nós chegaríamos aqui. Nós chegaríamos a isso aqui, ó. 4x ao quadrado mais 340x mais 7.000. Olha só. Veja que eu não estou especificando. Robson, o que você fez aí? Nós fizemos aquelas multiplicações, não é? Vou colocar aqui, vou pegar aqui uma caneta. Fizemos aquelas multiplicações que a gente está acostumado a fazer nos outros vídeos, né? Multiplicamos aqui, somamos, né, quem a gente poderia somar e chegamos a isso aqui, tá? Então veja que necessariamente quando nós não temos definido a medida da pista de corrida, tá certo? Nós não podemos definir a área, a nova área que vai ter esse cercado, não é? Mas nós temos uma função, nós podemos até chamar aqui, né? Uma função, vou chamar de área, uma função de área baseada em quê? Baseado no tamanho da pista que eu vou fazer. Se eu fizer de 5 metros a pista, então nesse x aqui eu vou colocar 5 metros, vou ter a área. Se eu fizer de 2 metros, vou colocar um 2 aqui, aqui, e automaticamente fazendo algumas continhas eu vou saber a área. Então veja que a função quadrática, ela a priori, né, só para você ter um exemplo, ela é usada muito na questão de área, tá certo? Beleza? Então veja que quando eu não sei exatamente, né, qual vai ser definido a minha pista, a minha função da área também vai ficar sem definição, mas com uma expressão que, a partir do momento que eu decidir o tamanho da minha pista, eu vou ter a área nova ocupada, tá certo? Olha só, o que é o valor de uma função numérica, ou de uma função quadrática, tá? Então, toda função, lembra quando a gente fez as funções afins, né? Nós fizemos lá f de x igual a x mais 2, lembra? Então, se nós queríamos saber o valor de um determinado número colocado nessa função, ela daria a minha resposta. Se eu colocar um 2, 2 mais 2, a resposta vai ser 4. Então, da mesma forma, as funções quadráticas, elas também, você pode determinar o valor de uma função em determinado ponto. Basta que, para isso, você assuma um valor para a variável colocada na função. Eu estou usando x aqui, mas você sabe que pode ser qualquer letra que você quiser. Por exemplo, se eu tiver o x igual a 3 nessa função, f de x igual a x ao quadrado mais x, então eu posso calcular f de menos 3. Basta que para isso eu troque todos os x que tem na função por menos 3. Então você vai ter menos 3 ao quadrado mais menos 3. E agora, são só operações básicas, né? Ou seja, menos 3 ao quadrado dá 9, mais vezes menos dá menos. Então nós vamos ter um resultado igual a 6, tá? Então, se eu colocar menos 3 nessa função, ela vai me retornar 6. Ou seja, automaticamente eu já tenho um parzinho ordenado, tá? Definido.
Esse parzinho ordenado definido vai ser o quê? Para qualquer valor de x, ou no caso mais específico, para x igual a menos 3, eu vou ter a resposta 6. Então, imediatamente, eu já posso colocar esse ponto, né, no meu gráfico aqui, ó. Olha só, quando x for menos 3, tá vendo? Ó? O meu y vai ser 6, não é isso? Ok? Então, vamos lá. Ó, 6. Juntando os dois aqui, né, automaticamente nós vamos ter o quê? Um pontinho nesse eixo ortogonal. É isso, ó. Vou juntar aqui os dois, ó. Até o 6. Já fizemos isso, né? Então, nada, nenhuma dificuldade a gente consegue encontrar. Se eu usar agora outro ponto, por exemplo, se eu usar o x igual a menos 1, eu também vou ter uma resposta. Ó. F de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado. É isso? Trocando o x por menos 1, mais menos 1. Posso fazer direto? Posso. Eu faço devagar aqui para você ir percebendo, tá? F de menos 1 vai ser 1, que é menos 1 ao quadrado, mais vezes esse menos aqui dá menos, então vai ficar 1 menos 1. Ou seja, o f de menos 1 vai ser igual a 0. Então, nós temos mais um ponto, ó. Nós temos menos 1 aqui, ó. Nós temos um menos 1 para x, e a vertical dele é 0, ou seja, o ponto é em cima aqui do menos 1. Aí, automaticamente, você já associa a função afim. Bem, eu tenho dois pontos, né? Eu já posso traçar uma reta. A gente vai perceber que a função quadrática, ela no gráfico, né? Toda função tem um gráfico, ela não gera uma reta, né? Não vai ser impossível você fazer um gráfico de uma função quadrática trabalhando com retas, ok? Para a gente finalizar aqui o valor numérico, vamos pegar 1. Agora, f de 1 vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 1. Ou seja, f de 1 vai ser 1 mais 1, que vai ser 2. Temos outro ponto aqui, né? Nós temos o 1 aqui, ó, em parzinho com o 2. Juntando os dois aqui, ó, nós temos outro ponto. Veja como é muito difícil você conseguir uma reta, tá? Que passe por esses pontos aqui, ó. Peguei uma reta aqui, ó, só para você ver, ó. Vou tentar, ó. Veja que eu posso ligar esses dois pontos aqui, ó, tranquilamente. Mas aí, e o terceiro ponto? Não é? Onde é que ele vai? Onde é que eu vou passar essa reta por esse outro ponto? Não é? Mesmo assim, tem gente que faz uma ginástica aqui, né? Consegue, de certa forma, puxar aqui, ó. Vem, chega aqui, aí já vem pra cá, ó. E depois, outro ponto pra cá, ele tenta fazer uma reta também, né, ó. Então, assim, é muito difícil você fazer um gráfico da função quadrática usando esses artifícios, ok? Então, primeira coisa, nós temos que ir com calma. Primeiro, como é que eu vou fazer o valor numérico de uma função quadrática? Fácil. Você, dados os valores, você pode aplicar na função quadrática esses valores, e você sempre vai chegar no resultado. Nós chegamos aqui em 3 resultados, não é isso? Nós chegamos em menos 3 e 6, menos 1 e 0, e 1 e 2. Então, nós temos 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Ponto A,
né? Ponto A, ponto B e ponto C. E a gente já viu que fica meio complicado a gente conseguir fazer um gráfico usando somente 3 pontos. Ah, professor, eu vou fazer uns 10 pontos. Mesmo fazendo 20 pontos, você não vai conseguir fazer um gráfico com perfeição da função quadrática. Tem que ter um artifício que você use para que você possa fazer, esboçar. Seria nem... Se nós fôssemos fazer, realmente nós teríamos que pegar muitos pontos para fazer próximo de uma perfeição. Mas, sabendo algumas dicas, você vai conseguir fazer esse gráfico da função quadrática. Tá certo? Olha só. Quando eu tenho alguns pontos da função quadrática, não sei, eu traçar muitos pontos da função quadrática, eu vou ter essa forma aqui, ó. Ok? Coloquei o nome dela aqui, ó. Parábola. Então, se você perguntar para qualquer aluno, ele vai dizer, a parábola é uma curva. Se nós usarmos só essa definição, existem vários tipos de curvas diferentes. A parábola é uma delas, tá certo? Então, qual seria a definição? Ou seja, se eu tiver uma função quadrática e fizer um gráfico dessa função quadrática, qual figura que eu vou encontrar? Vou encontrar uma parábola. Mas o que é uma parábola? Olha só, como é que a gente define uma parábola? Para definir uma parábola, nós precisamos de duas coisas da geometria, tá? Nós precisamos de uma reta, ok? Vou coloquei aqui, ó, uma reta, eu chamei de reta R, tá certo? Que é ela. E um ponto F, tá certo? Ó, esse ponto F. Esse ponto F nós vamos chamar de foco. E essa reta, nós vamos chamar de reta diretriz, ok? Então, olha só, nós temos, esqueça o restante do desenho, nós só temos o ponto F e a reta R, tá certo? Beleza. Olha só, se eu medir a distância desse ponto F até essa reta R e dividir essa distância no meio, eu vou chegar num ponto médio. Esse ponto médio a gente vai chamar de vértice, tá certo? Então, olha só, nós temos uma reta R, nós temos um ponto F. E na metade da distância entre F e R, nós temos um ponto que nós vamos chamar de vértice, tá certo? Veja só, o que seria uma parábola? Seria, tá, todos os pontos, ó, aqui tem ponto, vou até mudar de cor aqui. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui um ponto, nós temos outro ponto, nós temos outro ponto, nós temos esse ponto P1, nós temos esse ponto P2, desse lado aqui nós temos também vários pontos, formando, pensa o seguinte, você tem infinitos pontos aqui, tá certo? O que é a curva que a função quadrática faz? É o conjunto de todos esses pontos aqui, tá? Que estão à mesma distância da reta R, tá vendo? Ó? A mesma distância daqui, ó. A mesma distância de R e de F. Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, ó, você vai ver que eles estão à mesma distância daqui e a mesma distância daqui. Ou seja, cada vez que eu pego um ponto aqui, ó, e eu fizer a medida aqui, eu vou chegar numa distância igual, tá certo? Aqui até o nosso ponto F. Ou seja, a distância vai ser a mesma, tá certo? Então, se eu pegar todos os pontos que estão à mesma distância de R e de F, esse conjunto de pontos é essa curva que a gente chama de parábola. Ou seja, então, se você quiser fazer uma parábola ou um gráfico perfeito de uma função quadrática, você vai ter que
fazer infinitos pontos, ou seja, dar infinitos pontos, receber infinitos pontos de resposta. Então, a gente já percebe que é muito difícil a gente fazer um gráfico perfeito da função quadrática, tá certo? Veja que uma coisa a gente pode observar. Esse vértice aqui, ó, com certeza, é o ponto, nesse caso aqui, é o ponto mais baixo da parábola, não é? Ou seja, esses pontos aqui vão subindo, esses pontos aqui vão subindo. Se a parábola for ao contrário, né? Se ele tiver esse formato aqui, ó, formato ao contrário, então nosso vértice aqui, ó, vai ser o ponto mais alto da parábola. A reta diretriz aqui, no caso, estaria desse outro lado aqui. Tá certo? Aqui estaria aqui em cima. Beleza? Então, assim, é muito difícil a gente fazer uma parábola perfeita. Tem vários métodos que a gente pode usar, inclusive mecânicos, para a gente tentar se aproximar ao máximo de uma parábola, mas é muito difícil. Então, para isso que a gente vai usar artifício para a gente esboçar uma parábola. Tá certo? Ok? Então, lembrando aqui da nossa função quadrática, né? Vamos escrever aqui de novo. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Olha só, essa é a nossa função quadrática. Antes da gente mudar de slide, só uma dica para vocês, tá? Uma dica importante, tá certo? Como é que a gente sabe, quando a gente faz o gráfico de uma função quadrática, se ela vai ter abertura, né? Que a gente chama de concavidade. Se essa abertura vai ser para cima ou para baixo. É simples, é só você olhar para o coeficiente do x ao quadrado, tá? Sempre que o coeficiente do x for maior que zero, essa parábola vai ter esse formato assim, para cima. Sempre que esse coeficiente de x for menor que zero, a parábola vai ter esse formato assim, com abertura para baixo ou concavidade para baixo. Muito simples. Então, bateu o olho, você pode até não saber fazer o gráfico, mas você já sabe se esse gráfico tem abertura para cima ou para baixo. É a primeira dica desses coeficientes aqui, é o A. O mais fácil da gente entender. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Então, qual é o artifício para eu fazer o gráfico de uma função quadrática? Esboçar. Eu coloquei até aqui em cima. Ó. Esboçar. Não é um desenho perfeito, é só um esboço. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o zero da minha função. Tá certo? Como é que eu sei para fazer o zero de uma função quadrática? O que eu faço para saber o zero de uma função quadrática? É só você pegar e fazer com que a função quadrática seja toda igualada a zero. Ou seja, o f de x, que é a minha resposta, vai ser zero. Então, trocando aqui, ó, o f de x por zero, automaticamente nós vamos ter o quê? Que o nosso x ao quadrado menos 4x mais 3 todinho, ou seja, esse lado todinho, se eu fizer a conta, com certeza vai dar zero. Por quê? Porque a resposta aqui eu já fiz ela ser zero. Por que é importante a gente saber o zero de uma função? Porque o zero de uma função quadrática são exatamente os pontos da horizontal, tá certo? Onde a parábola corta. Ou seja, a abscissa do nosso gráfico, ou seja, aquela parte horizontal, são exatamente os pontos que são definidos aqui. Quando você olha para cá, imediatamente você lembra da nossa equação de segundo grau. Realmente é uma equação de segundo grau. E como é que eu faço para resolver uma equação de segundo grau? É aquele negócio, né, que está no vídeo lá da equação de segundo grau. Pega os coeficientes A, B e C, faz o delta e determina as duas raízes, que aqui, por ser função, a gente chama de zero da nossa função, tá certo?
ok? Quais são os números que fazem, que eu coloco no lugar do x aqui, que fazem essa função zerar? Então, vamos lá. Fazer direto, né? Porque já tem um vídeo de equação de segundo grau. Você dá uma olhada lá para você relembrar. B ao quadrado. O B aqui, né? Menos 4. Então, vai ficar o quê? Menos 4 ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Ou seja, nosso delta vai ser o quê? Vai ser 16 menos 12. Ou seja, o nosso delta vai ser 4. Ok? Esse valor não é só importante para as raízes. Também vai ter outra serventia. Tá certo? Lembrando aqui no nosso x. Nosso x é o quê? Vamos lá. Menos o b, que vai dar 4. Né? Fica menos 4. Mais ou menos a raiz do nosso delta, que a gente acabou de calcular, que é a raiz de 4, sobre 2 vezes A. O nosso A é 1. Então, o nosso x vai ser o quê? Vai ser 4 mais ou menos 2, que é a raiz de 4, sobre 2. Isso aqui vai dar para a gente duas respostas, né? Olha só. 4 mais 2 sobre 2 e 4 menos 2 sobre 2. Ou seja, nós temos 3, né? 4 mais 2, 6 por 2, 3. E 4 menos 2, 2 por 2 dá 1. Olha só, nós temos dois lugares na horizontal. É claro que esses pontos aqui é o quê? 3 e 0, né? Não é o zero da função, que a resposta não é 0. E 1 e 0, né? Mas como a gente já sabe que é o da horizontal, então a gente já sabe que são os pontos da horizontal 3 e 1. Já a gente vai usar para a gente fazer um esboço do nosso gráfico, tá? Outra coisa muito fácil de você identificar para você esboçar o gráfico é o ponto de cruzamento da parábola com o eixo vertical. Tá certo? Isso é muito fácil porque ele é visual. Tá certo? Então, se nós temos essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Ajeitar esse x aqui, tá feio, né? Não é isso. É esse aqui. Então, 4x, não é isso? 4x mais 3. Quando nós temos uma função quadrática, é muito fácil você identificar o ponto de cruzamento da vertical. Ou seja, é esse carinha aqui, ó, o termo independente. Ou seja, nosso ponto de cruzamento da vertical vai ser 0 e 3. Ok? Beleza? Então, automaticamente, tá certo? Você identifica isso só olhando. Então, sempre que você vê uma função quadrática, tá? Você já sabe, na hora que você faz o gráfico, se ela vai cruzar em qual ponto. Exatamente aqui, nesse carinha aqui. Tá certo? E o vértice, que é a parte ou mais baixa ou mais alta. No caso dessa função que nós vamos fazer, é a parte mais baixa. Olha só como é que a gente calcula o ponto onde vai ser a parte de baixo, nesse caso aqui, a mais baixa da parábola. É só você pegar e usar esses valores aqui, ó. Menos b, que é o b. B não é menos 4? Menos b vai ser 4 positivo. Ok? Ok? Menos b sobre 2a. Ora, 2a, se o a é 1, é 2. Menos delta. O delta não calculou 4. Então, ele vai ficar menos 4. Sobre 4a. O a não é 1, 4. Então, olha só. O nosso vértice, ou seja, a parte mais baixa da nossa parábola, nesse caso aqui, vai ser o ponto 2 e menos 1. Olha só. Então, vamos recapitular aqui para você saber como é que vai ser. Nós vamos traçar o gráfico aqui, fazer um esboço. Ok? Então, nós temos o quê? Nós temos o ponto de cruzamento da horizontal, da vertical, aliás, o 3. Tá certo? Nós temos
os dois pontos da horizontal, que é 3 e 1, ok? Nós temos o vértice. E nós já sabemos que essa parábola, ou seja, o A é maior que zero, ou seja, eu já sei que essa parábola vai ser assim, ou seja, a abertura para cima. Então, vamos lá. Eu vou voltando nesses slides e vou pegando os valores, tá? Primeiro, vou marcar os pontos aqui para a gente marcar. Primeiro, o ponto de cruzamento da vertical. Olha só ele aqui, ó. Vai ser no 3, ok? Os dois zeros da função que eu vi é no 1 e no 3. E qual o ponto mais baixo da nossa parábola? Olha só, 2 e menos 1. Então, vamos lá. 2, aqui, ó. 2 e menos 1. Então, ó. Olha só. Então, já tem como eu fazer mais ou menos a nossa parábola. É claro que é difícil, né? Mas vamos tentar. Vamos lá. Com lápis e caderno é mais fácil. Mas vamos lá. Desço aqui. Passo por aqui por baixo. E subo para cima. Ó. Então, veja. Esse seria o nosso gráfico da nossa f de x igual a x ao quadrado. Vamos lá, lembrar aqui. Menos 4x mais 3. Menos 4x mais 3. Ok? Ó, não tem como você fazer perfeito. Mas esse esboço aqui que você faz, né, ele já te dá uma ideia, mais ou menos, da nossa parábola. Tá certo? Ok? É claro, para fazer perfeito, nós teríamos que fazer infinitos pontos. Mas, com certeza, esse gráfico já esboça, né, mais ou menos como seria a nossa parábola. Tá certo? Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte, compartilha, tá? E se inscreve no canal para você assistir às outras aulas, assim que lançadas, sobre função quadrática e sobre outras matérias de matemática para você tirar suas dúvidas, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.